Uma noitada que era para ser de muita celebração acabou tendo um fim trágico para um homem australiano. O crime causou um enorme alvoroço em todo o país. E ninguém conseguia entender o porquê daquele homem que era extremamente querido por todo mundo tinha sido assassinado tão brutalmente. A mídia também teve um papel podre nessa história. E me desculpem, meus amigos jornalistas, mas a mídia às vezes me dá nojo. Em busca de cliques e audiência, eles praticamente jogaram a culpa da morte na própria vítima. Tudo isso enquanto o verdadeiro assassino estava solto e acima de qualquer suspeita. Esse é o triste caso de Morgan Huxley. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, essas coisas assim bem doidas, não se esquece de já se inscrever aí no canal, já deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e bora pro vídeo! Hoje nós vamos lá para a Austrália, um país vizinho daqui de onde eu moro, na Nova Zelândia, mais especificamente para Sydney. Sydney é uma das maiores cidades do país, com cerca de 5 milhões e meio de pessoas, e também é super conhecida pela belíssima Opera House e também pela famosa ponte. Eu tenho certeza que quase todo Réveillon aparece aí a ponte falando que já é ano novo na Austrália, porque o nosso fuso horário tá 15 horas para frente do Brasil. Coitada da minha família que sofre quando eu ligo e eu esqueço às vezes que já é madrugada aí no Brasil. Mas voltando, Sydney também é uma cidade super cara para morar e o caso de hoje aconteceu num bairro de classe média alta, chamado Neutral Bay. E é lá que morava o personagem principal do caso de hoje. Um homem de 31 anos na época que isso aconteceu, lá em 2013, chamado Morgan Huxley. Ele era o caçula de uma família de 3 filhos e seus pais, Alan e Dee Huxley, se divorciaram quando ele era adolescente. O Morgan sentiu um pouco com a separação dos pais, mas eles sempre fizeram questão de manter uma boa relação e isso ajudou o Morgan a continuar seguindo em frente. Tanto que ele era considerado um cara super do bem, cheio de amigos, super carismático e todo mundo gostava de estar com ele. Ele se tornou um homem bem bonitão, alto, curtia esporte, jogava bola com os amigos, ele tinha um porte assim atlético. Então dá pra imaginar que ele fazia sucesso lá com a mulherada, né? Te amo, baby. Meu marido, gente. Quando ele se formou na escola, ele foi estudar engenharia marinha, que era a sua verdadeira paixão. Agora, vamos lá para 2013. Morgan estava com 31 anos e ele era dono da sua própria empresa, chamada Huxley Marine, que era especializada em construção de quebra-mar, barreiras e proteção marítima, e também em pequenas embarcações. O Morgan estava super feliz e empolgado porque, recentemente, a sua empresa tinha vendido uma licitação para construir um quebra-mar e um calçadão ali na orla da praia. Esse era o maior projeto que a sua empresa já tinha se envolvido, e ele viu isso como uma grande oportunidade para a empresa deslanchar mesmo. Dá para dizer que o Morgan estava na melhor fase da vida dele. E ele ainda tinha mais um motivo para comemorar. Era dia 7 de setembro, e seu melhor amigo, chamado Chris Moroney, tinha acabado de pedir a namorada dele em casamento. Então, Morgan e os boys foram sair para comemorar. Eles resolveram fazer um churrasco, regado de muita carne, cerveja e só comemorando mesmo. Tudo isso na casa de um amigo. E aí, mais ou menos, por volta da meia-noite, o pessoal começou a ir embora. Só que o Morgan, que tava mais pra lá do que pra cá, não queria que a noite terminasse, não. E ficou tentando convencer alguns amigos pra ir pra um bar continuar a farra. Mas ninguém tava na mesma pilha que o Morgan, e aí ninguém topou, ele acabou pegando um táxi e resolveu ir embora pra casa. Só que chegando em casa, ele resolveu ir pro seu bar favorito, que ficava a menos de uma quadra da casa dele. Ele desceu do táxi, passou numa loja de conveniência que tinha ali perto, pra sacar um dinheiro e foi direto pro bar. À 1 da manhã, as câmeras de segurança registram ele entrando no bar pra tomar a saideira. Dá pra ver que o menino tava muito louco, porque ele tinha até esquecido o tênis, então ele entrou no bar descalço. O que na verdade é super comum aqui na Austrália e Nova Zelândia, o povo adora andar descalço, sei por quê. As imagens do bar mostram ele pegando uma cerveja, sentando e tomando sozinho mesmo a cerveja, mexendo no celular. Só que somente meia hora depois, às 1h30, o bar avisa que vai fechar. Então ele vira o resto de cerveja que tinha ali no copo dele e dá pra ver ele junto com os outros clientes saindo do bar. Outras câmeras de segurança ali de fora, né, do bar, de outros lugares, registram ele andando em direção ao seu apartamento. Era um apartamento de 2 quartos e ele alugava o segundo quarto para uma mulher chamada Jen Redman, uma irlandesa
garota de 28 anos. A Jen tinha bastante dificuldade para dormir, sofria com insônia e tinha um sono assim super leve. Ela deu um depoimento depois dizendo que ela escutou o Morgan chegando em casa e aí ela resolveu colocar o headphone dela para escutar uma música e ver se ela conseguia voltar a dormir. Mas mesmo com os fones de ouvido, ela disse que escutou uns 15 minutos depois que o Morgan chegou, alguém bater na porta. Ela imaginou que pudesse ser algum amigo do Morgan, algum delivery que ele pediu comida. E aí ela ignorou, virou pro lado e voltou a dormir. Só que às 2:30 da manhã ela acordou de novo. E o barulho que ela escutou estava vindo do quarto do Morgan e não parecia ser um barulho somente de ronco. Era um barulho mais bizarro. Parecia quase que um gemido de dor. Ela resolveu levantar e investigar o que era esse barulho. Quando ela vai chegando mais próximo do quarto do Morgan, o barulho vai ficando mais alto e mais estranho. Parecia que alguém estava sofrendo e com dificuldade de respirar. Quando ela entra no corredor, próximo ao quarto do Morgan, a cena que ela viu marcou a Jen pro resto da vida dela. Ela acende a luz e vê que o Morgan estava caído entre a porta e o corredor. Ele estava muito ferido e deitado numa enorme poça de sangue. A sua respiração estava acelerada e dava pra ver que ele estava morrendo mesmo. A Jen entra em pânico e na mesma hora pega o telefone e liga pra polícia e a polícia manda uma ambulância. Mas infelizmente não adiantou nada, porque às 3:30 da manhã ele foi declarado morto. E tava claro que aquilo tinha sido um crime violentíssimo. O seu corpo tinha sido esfaqueado 28 vezes e a lâmina da faca usada acabou quebrando e ficando presa no crânio dele. Ai, credo. A polícia isolou toda a área do prédio. Enquanto a polícia fazia seu trabalho na casa e nas áreas próximas, os moradores vizinhos ficaram em choque com o que tinha acontecido. Aquele bairro era extremamente seguro, nem mesmo pequenos roubos aconteciam ali, quanto mais um assassinato. Ele também causou um enorme medo em todo mundo, porque agora tinha um assassino à solta bem naquela região. Quando a notícia da morte dele se espalhou, já dá pra imaginar como que os amigos ficaram. Eles estavam curtindo com Morgan há poucas horas atrás, com aquele cara que todo mundo amava, todo mundo gostava de estar próximo e agora eles tinham que lidar com a morte dele. É surreal. Aquele crime não fazia sentido nenhum, porque como eu falei antes, ele era muito querido por todos e não tinha nenhum inimigo, muito menos alguém que quisesse matar ele. Muito estranho. A polícia então caiu de cabeça para tentar solucionar esse caso, tanto para tirar o assassino de circulação, quanto para dar uma satisfação para a família da vítima e acalmar os ânimos da população local. Para sorte dos investigadores, a região que o Morgan morava tinha muita câmera de segurança e foi fácil rastrear e acompanhar todos os passos dele desde que ele saiu do bar até chegar em casa. E o que eles descobriram nas imagens foi crucial para desvendar esse crime. Dá para ver nas imagens que um homem foi visto andando poucos metros atrás do Morgan, na direção que ele estava indo também. O homem estava usando uma roupa que parecia ser um uniforme de cozinheiro. Então eles imaginaram que esse homem devia trabalhar em algum restaurante ali da região. Inicialmente esse homem não era considerado suspeito e eles só queriam entrar em contato com ele para ver se ele conseguiu perceber alguma coisa no caminho ali que possa dar alguma pista para o que realmente aconteceu. Nos dias seguintes, os investigadores estavam andando ali na rua, indo de restaurante em restaurante, tentando descobrir quem era esse homem. Por sorte, bem próximo do bar, tem uma escola de chefes e baristas. E um estudante estava do lado de fora fumando um cigarro e aquela movimentação toda da polícia acabou chamando a sua atenção. Ele foi até o policial perguntar o que estava rolando. Foi quando o investigador explicou o que estava acontecendo e mostrou a foto do tal homem. O estudante falou que conhecia aquele homem, que ele estudava ali também naquela escola de chefes e baristas. Seu nome era Daniel Jack Kelsey. Alô, Rita, um salve pra você. Deixar um salve aqui pra Rita, que sempre comenta do meu chá. Ele era um jovem de 22 anos que nasceu aqui na terra onde eu moro, Nova Zelândia. Ele foi adotado por Mark e Lynn quando ele era bem novinho. Seus pais adotivos eram donos de uma corretora imobiliária de sucesso. Então o Daniel foi criado a berço de ouro. Tinha uma vida bem privilegiada de classe média alta. E seus pais já estavam querendo se aposentar e em 2010 eles resolveram mudar para a Austrália. E o Daniel resolveu ir junto. Daniel era tímido, introvertido, até meio nerd e passava horas jogando videogame e assistindo séries como CSI. Esse de séries criminais, sabe? Ele também era homossexual, embora ele não tinha tido muito sucesso na área amorosa. Foi também quando ele se mudou para a Austrália que ele foi diagnosticado com depressão severa e começou a tomar remédio de tarja preta forte e também medicações antipsicóticas. Só que embora ele tivesse esses problemas, ele nunca demonstrou publicamente nenhuma tendência violenta e também não tinha nenhuma ficha na polícia. Quando seus professores ficaram sabendo que ele estava sendo procurado pela polícia, eles foram até o Daniel e perguntaram se ele
tinha alguma coisa a ver com esse crime. Mas, obviamente, o Daniel falou que não sabia de nada. E ninguém desconfiou porque ele sempre foi muito pacífico. Mas teve um detalhe na resposta dele que deixou os professores meio cabreiros. O Daniel disse que não foi ele, mas que se ele quisesse matar alguém, ninguém nunca ia saber porque ele era muito inteligente e assiste muitas séries criminais, então ele saberia exatamente como esconder um crime. Meio bizarro, né? As análises das câmeras de segurança mostraram que o Daniel e o Morgan se encontraram naquela noite, sim. Foi quando o Morgan foi tirar dinheiro no caixa automático lá na loja de conveniência. O Daniel entrou logo depois e os dois se esbarraram. Até aí, tudo muito inocente e tal, né? Mas isso não explica o porquê que ele foi visto caminhando atrás do Morgan mais tarde. As câmeras também flagraram o Daniel do outro lado da rua, olhando o Morgan pela janela do bar. Muito esquisito, né? Por causa dessas informações, o Daniel foi levado até a delegacia para depor. Ele estava super relaxado durante o interrogatório, cooperando e respondendo tudo. Ele disse que encontrou sim o Morgan naquele dia na loja de conveniência e que os dois trocaram poucas palavras. Ele disse que o Morgan perguntou se ele estava na fila pro caixa automático e ele respondeu que não e que foi só isso. I walked into the convenience store. I then had a small conversation. This guy, Morgan? Yes, Morgan, yes. Morgan asked me if I wanted to use the money, the ATM. He asked you, sorry. He asked me. I replied no and then left. Só que quando foi perguntado pra ele o porquê que ele foi visto meia hora depois, meio que correndo ali atrás do Morgan, ele começou a dar umas desculpas estranhas, meio sem pé na cabeça. Ele disse que tava frio e falou que a mãe dele sempre falou pra ele que se ele tivesse com frio era só dar uma corrida que esquentava. Vai vendo. Mas a investigadora pergunta o porquê que ele resolveu correr naquela direção, sendo que a casa dele era na direção oposta. Ele disse que não sabia. Falou que quando ele fica muito cansado, ele às vezes faz as coisas e ele nem percebe. Como se ele não prestasse muita atenção no que ele estivesse fazendo. It's cold. Mum always tells me if you're cold, go for a jog. If you're cold, I'm just wondering why you would go that way. That doesn't look like the most direct route. I don't know. I don't. When I get tired, I don't really pay attention to a lot of things. Pra piorar, quando os investigadores vão mostrar pra ele as imagens, antes mesmo de dar o play, o Daniel faz um comentário muito suspeito. Ele diz algo assim: só pra avisar, eu não sou muito bom de lembrar as coisas. Não me lembro bem de detalhes. Tá bom. I might be the only person to tell you where my passport was, but I'm not very good at remembering things. Sorry, you're not very good at remembering things. Not fine details, no. E para deixar tudo ainda mais suspeito, os investigadores falam pro Daniel no interrogatório que eles encontraram DNA e impressões digitais na cena do crime. Quando eles perguntam se ele se voluntariaria em dar amostras de DNA dele, o Daniel se recusa. Quem é inocente não ia negar isso não, né? Vamos combinar. I explained to you that we'd recovered some DNA and fingerprints from the crime scene at his house. Yes, gentlemen. And that I asked you, were you prepared to provide a sample of your DNA and your fingerprints? Yeah. And that you told us that you weren't comfortable? Yeah. Is that correct? Yes, that is correct. Tudo isso era muito suspeito, mas sem nenhuma evidência concreta contra o Daniel, ele foi liberado. Só que somente 2 dias depois, os investigadores recebem uma ligação. Era o Daniel falando que ele não tinha contado a verdade toda durante o depoimento dele e que ele gostaria de se encontrar num lugar público para esclarecer algumas coisas. Ele se encontrou com a polícia num estacionamento de um supermercado e o Daniel começou a contar a sua versão dos fatos. Vai vendo. A história é a seguinte: segundo o Daniel, eles se encontraram naquela loja de conveniência e mais tarde eles cruzaram na rua e começaram a conversar. E ele disse que o Morgan falou que estava muito preocupado com algumas coisas relacionadas ao trabalho. O Daniel perguntou se ele queria conversar mais sobre isso e o Morgan disse que sim. Então ele convidou o Daniel pro apartamento dele. Ele disse que os dois estavam lá conversando e de repente as coisas começaram a esquentar e os dois acabaram transando. Quando ele saiu do apartamento, ele disse que viu uma mulher entrando de uma forma agressiva no prédio. Era só o que ele sabia e ele imaginou que talvez essa mulher tivesse envolvida no crime. Só que essa história não fazia o menor sentido para os policiais. Além que o Morgan gostava de mulher, sendo até conhecido por ser meio mulherengo. E mesmo assim, eles investigaram e não encontraram nenhum indício de que o Morgan já tinha se relacionado com um homem antes. Daniel foi preso imediatamente e com isso eles conseguiram pegar as amostras de DNA que eles precisavam. Eles também coletaram amostras de uma mancha que estava na mochila do Daniel e eles tinham notado isso na primeira entrevista com ele. Mas como as análises de DNA
demoram alguns dias para ficarem prontas, o Daniel acabou sendo liberado novamente. Só que agora ele estava sob alta vigilância da polícia. Semanas depois, quando as análises ficaram prontas, o caso finalmente começou a ser desvendado. Ficou provado que a mancha na mochila do Daniel era sim de sangue e pior, era o sangue do Morgan. A impressão digital encontrada na maçaneta do quarto do Morgan batia com a impressão digital do Daniel. E o DNA encontrado no corpo também batia com o DNA do Daniel. Ou seja, deu ruim, né? Durante essas semanas, os investigadores também conversaram com psicólogos que já cuidaram do Daniel antes. E os psicólogos deram um relatório surreal para a polícia. Disseram que ele era um jovem com fixação por facas e tinha constantemente pensamentos sombrios invadindo a cabeça dele. Um ano e pouco antes do assassinato do Morgan, o Daniel assumiu para sua psicóloga que às vezes ele tinha vontade de pegar uma das facas da escola de chefes e esfaquear alguém na rua. Ele até assumiu uma vez que roubou uma faca, só que ele acabou não cruzando com ninguém no caminho. Olha que doido. Ele foi indicado para um psiquiatra e também assumiu essa fantasia que ele tinha para esse psiquiatra. Ele também falou pro psiquiatra que ele nunca seria pego porque ele era inteligente demais. Mas quando o psiquiatra perguntou para ele diretamente se ele queria matar alguém, o Daniel respondeu que não. Então, por isso o assunto meio que morreu nas sessões e o psiquiatra deixou isso pra lá. Eu não sei quais que são os protocolos ou regras e se algum de vocês for psiquiatra, deixa aqui nos comentários, mas eu acho que o médico tinha que ter denunciado isso pra polícia, né? Talvez se esse cara tivesse sido monitorado pela polícia, esse crime pudesse ter sido evitado. Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, que eu não sei. Voltando. Com todas essas evidências, o Daniel foi finalmente preso pra valer dessa vez. Ele começou a alegar que ele era autista e por isso ele não tinha controle do que aconteceu. Os investigadores nem levaram isso em consideração porque os seus outros comportamentos não batiam com o de um autista. Esse caso chamou muita atenção de toda a mídia na Austrália e antes desses detalhes do envolvimento do Daniel no caso serem divulgados, a mídia fez um papel que, na minha opinião, foi nojento. Vários artigos foram publicados falando que o Morgan era um playboy, mulherengo e misógino, dizendo que o assassinato tinha sido um encontro casual com alguma mulher que deu errado, porque as evidências mostravam que ele tinha feito sexo antes de ser esfaqueado. A mídia começou a investigar todo o seu passado amoroso, descobriram todas as suas ex-namoradas, publicando seus nomes, profissões, tudo. Algumas até foram entrevistadas. Os jornalistas especulavam que talvez alguma das suas ex-namoradas tenha perdido a cabeça e se vingado do machão mulherengo. Algumas publicações até falaram que a culpa da sua morte era dele mesmo, por ser tão mulherengo. É mole. Literalmente culpando a vítima pela própria morte. Esse comportamento sanguessuga de alguns jornalistas me dão repulsa. Por essa e por outras que eu não consumo mais nada da grande mídia. Eu não assisto TV e nem jornais que só querem publicar o que eles acham que vai dar mais clique e mais ibope, sem nenhum comprometimento com a verdade e, pra surpresa de ninguém, a mídia estava errada. Quando os detalhes do caso começaram a ser divulgados, todo mundo viu que isso aí era uma mentira. No julgamento, Daniel se declarou inocente, mesmo com essa tonelada de evidência contra ele. O Daniel insistiu que fez um sexo consensual com o Morgan e que ele não tinha nada a ver com isso. Só que essa versão caiu por terra rapidinho. Então a defesa começou a trabalhar com os problemas de saúde mental do Daniel, que ele era bipolar e depressivo e tomava remédios fortíssimos pra isso, que possivelmente os remédios tinham alguma coisa a ver com ele ter cometido o crime. Durante o julgamento, os investigadores contaram a versão do que eles acreditavam que aconteceu. Lá vai. O Daniel cruzou com o Morgan naquela loja de conveniência e ficou fixado. Ficou observando ele pela distância lá no bar e quando o Morgan saiu, ele seguiu o Morgan. Ele viu quando o Morgan entrou na sua casa. O Daniel esperou 15 minutos e bateu na porta. Como ninguém atendeu, ele tentou a maçaneta. E pra surpresa dele, a porta estava destrancada. Também é mania por aqui na Nova Zelândia, todo mundo deixa a porta aberta. E talvez por o Morgan estar tão bêbado, ele nem se ligou que entrou em casa e não trancou. O Daniel então foi entrando sorrateiramente pela casa, até que ele encontrou a porta do quarto do Morgan aberta. Ele entrou e viu o Morgan deitado na cama e dormindo por causa do porre, né? Foi aí que o Daniel resolveu abusar do Morgan. Ele começou tirando as calças dele e ele estava tão bêbado que nem percebeu e começou a abusar sexualmente do Morgan. Provavelmente dessa hora o Morgan acordou e não entendeu nada de ver o cara ali em cima dele, mas não deu nem tempo dele reagir, porque assim que ele acordou, o Daniel começou a esfaquear o Morgan sem parar, dando um total de 28 facadas nele. O Daniel então levantou e viu o Morgan ali agonizando na cama, simplesmente levantou, pegou o celular dele, a faca e foi embora. Ele jogou a faca e o celular dele numa caçamba ali próxima e foi pra casa. Chegando em casa, ele trocou de roupa e começou a jogar o PlayStation dele, como se
se nada tivesse acontecido. Foi nessa hora que a sua amiga Jen acordou e viu aquela cena horrorosa. Coitada da Jen também, né? Imagina o trauma que ela não passou. Durante o julgamento, a mídia finalmente começou a culpar o assassino e não a vítima pelo crime. E parecia que o Daniel estava adorando a atenção e a fama repentina que ele estava tendo. A mídia deu até um nome pra ele, chamando ele de Baby-Faced Killer, ou o assassino com carinha de bebê. O júri demorou somente 3 horas pra chegar num veredito e ele foi considerado culpado por todas as acusações. E assim o Daniel pegou uma sentença de 40 anos de prisão com um mínimo de 30 anos de pena cumprida antes de ter algum direito de liberdade condicional. Agora, vocês querem um detalhe bizarro nisso tudo? Um amigo do Morgan contou que mais ou menos uns 6 meses antes disso tudo ter acontecido, o Morgan contou um dia que parecia que tinha um homem seguindo ele e que o homem parecia ser gay e começou a puxar papo com ele. Ele não achou nada demais e eles foram andando meio que juntos porque ele achou que o homem morava ali próximo. Só que quando ele chegou em frente à sua casa, ele meio que deu tchau pro homem e abriu a porta. E aí esse homem tentou entrar na casa dele à força. Os dois meio que entraram ali naquele empurra-empurra, mas o Morgan mandou o cara sair da casa dele. Até que ele pegou e empurrou o cara pra fora e trancou a porta. Ele não fez nenhuma denúncia porque ele não achou que fosse nada demais. Depois dessa história vir à tona, 2 outros homens que moravam ali naquela região também contaram que passaram por uma situação parecida com um jovem que ficava seguindo eles. E os dois identificaram que o homem era o Daniel. Mas ninguém denunciou na polícia também. Quem sabe se eles não tivessem denunciado isso antes, esse crime talvez não tivesse acontecido, né? O bizarro desse crime é que normalmente o assassino tem um motivo, né? Mas nesse caso parece que foi somente pra realizar uma fantasia doentia de um cara do mal mesmo. Mas e você? O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história bizarra. E é isso, pessoal. Fiquem ligados aí pro próximo vídeo. Falou!